O comportamento feminino sofreu muitas transformações ao longo do tempo, principalmente após a pílula anticoncepcional e o controle da natalidade. Nós conquistamos autonomia e independência e atualmente é possível discutir sexualidade feminina de forma natural, mas nem sempre foi assim. Por muito tempo, as mulheres foram ensinadas a oprimirem seus desejos. O sexo era algo apenas para reprodução. Toda forma de prazer era reprimida e muitas vezes considerada pecaminosa e moralmente condenável. Infelizmente, esse passado ainda nos atormenta. Apesar das conquistas e dos ideais de igualdade entre o sexo, o tabu sobre a sexualidade da mulher ainda é muito presente. Por isso, é importante pautar esse tema. E é por isso que sexo e sexualidade é o nosso assunto de hoje. Entra na roda com a gente. Negue seu amor, o seu carinho. Diga que você já me esqueceu. Pise machucando com jeitinho esse coração que ainda é seu. Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos. É muito bom ter vocês aqui com a gente. E ao som dessa voz deliciosa da Maria Verônica e acompanhada pelo Vitor Hugo Santiago para falar sobre sexo e sexualidade feminina. E para falar também sobre esse assunto, convidamos a sexóloga Zenilce Bruno, a escritora e editora do Coletivo Aliás, Ana K. Sejam muito bem-vindas, é um prazer grande ter vocês aqui. Bom, sexualidade é um tema muito abrangente, né? Então eu resolvi fazer um recorte para a gente falar um pouco a respeito dos tabus e dos mitos que se tem em relação ao sexo. Mas as pessoas, elas têm muita dificuldade em separar sexo e sexualidade. Daí a pergunta aqui para a Zenilce, eu gostaria que ela desse a definição de sexualidade. Eu achei ótimo, primeiro começar a falar de sexualidade depois de uma voz linda dessa, Então, né? Até erotizou o ambiente. Eu acho muito já dá legal, o clima. a gente estamos no clima, fazer uma pequena diferença entre o que é sexualidade e genitalidade, que eu acho que isso é o que mais confunde. A sexualidade é a nossa energia sexual, né? Que nós temos desde o nosso nascimento até a nossa morte. E ela nos acompanha em todas as etapas, em todos os nossos movimentos, em todos os nossos sentimentos. Então, a sexualidade ela é muito ampla. Esse comportamento em relação à sexualidade, ela depende da cultura, ela depende da época, ela depende da educação, da faixa etária, o que difere da genitalidade, porque a genitalidade ela é relacionada ao coito, ou seja, às relações genitais, ao relacionamento sexual. Então, sempre que a gente falar em sexualidade, a gente está falando no comportamento humano. E a genitalidade, nós estamos falando da relação sexual, corpo com corpo, né? Genitália com genitália. Então, assim, é legal porque às vezes a gente fala em sexualidade e as pessoas vão muito pro coito, vão muito para a relação sexual, quando na realidade a gente está falando si, né? do ato em si. Aqui mesmo é um momento de sexualidade, né? Em grupo. Porque, na realidade, faz parte da nossa história a sexualidade. Então, você falou que é uma coisa que é cultural. E nós temos na nossa cultura, eu até falei no começo, na abertura do programa, falando exatamente desse nosso histórico, dessa nossa educação repressiva que tivemos com relação à sexualidade. Eu gostaria de ouvir um pouco a opinião de vocês também. Como é que vocês enxergam isso? Vocês têm alguma dificuldade de falar sobre esse tema? Quando se fala sexo, é uma coisa que já, né? Ou vocês lidam bem com isso? Eu já tive, assim, algum tempo atrás, essa dificuldade. Agora ela não existe mais pelo simples fato de que, ou pelo menos existe menos. Né? Eu lido com duas filhas, uma de 33 anos, que já é casada, muito bem resolvida, por sinal, e uma que fez 17 há 2 dias. Né? Mas que tem uma cabeça assim, muito evoluída, e eu gosto muito de conversar com ela, inclusive de dizer para ela que sexo é muito bom.
entendeu? Que é uma maravilha, quando bem feito, quando feito de uma forma consensual, que ela vai sentir coisas maravilhosas no dia que ela tiver um ato sexual consentido, puro, limpo, entendeu? Para ela entender dessa forma e não se surpreender ou não fazer de forma irresponsável, porque não foi orientada em casa. Tenho muito orgulho de dizer isso hoje, que eu estou fazendo, vou fazer daqui a pouco, daqui a 2 meses, 59 anos. E, assim, aos 42 anos, eu comecei a namorar, estava divorciada e arrumei um namorado mais jovem do que eu, que foi meu amigo na infância. Olha. Aí a gente se reencontrou, ele estava se separando, eu estava divorciada, e a gente foi ficando e tal. E um dia ele levou um brinquedo lá para casa, um brinquedo sexual. Nunca tinha acontecido isso, eu com 42 anos. E quando ele foi embora, ele perguntou gentilmente se podia levar. Eu aceitei. Quando ele foi embora, aí eu disse, tu não vai levar não? Ele disse, criatura, isso é teu, para quando tu estiver, inclusive, sozinha. Aí eu fui, cheguei no trabalho no dia seguinte, contando para minhas amigas mais íntimas, e todo mundo riu. Tu não... Assim, parecia uma estranheza para mim, que para todo mundo já era tão natural. Então, a partir dos 42 anos é que eu passei a me masturbar. E eu só posso dizer que foi uma grande, e é uma descoberta o tempo inteiro, cada vez que acontece. Eu acho maravilhoso. Acho que toda mulher devia se dar esse prazer, sabe? De se conhecer, porque inclusive as minhas relações sexuais ficaram muito melhores a partir do momento que eu passei a me conhecer mais, a me descobrir, a saber como é que meu corpo funciona, para eu poder ir para o outro. É a mulher descobrir que sente prazer, que é capaz de sentir e de dar prazer. Exato. Porque nós éramos muito vistas como um objeto, como uma coisa de uso, né? Inclusive tem umas novelas e filmes que falam muito assim, vá se lavar para eu lhe usar, né? É uma coisa bem desse... Interessante que você está falando do autoerotismo, né? Que nós sexólogos, a gente arranja um nome bonitinho, porque, como dizem que é pecado, a gente muda que é para poder o pessoal fazer em paz, né? Então, o autoerotismo é uma das técnicas que nós usamos para pessoas que têm disfunção sexual. Porque os homens eles já saem pegando, né? Nasce já para fazer xixi, aquela coisa. A menina não, é tudo escondida. Então, a mulher ela tem dificuldade mesmo de entender onde é que ela sente prazer. Que nem sempre é só na genitália, né? Ela tem um corpo todo. E quando ela é criança, que isso é natural, isso é comum, é gostoso, vem a repressão. Não se toque, não pode. É claro que você faz uma educação em sexualidade, né? Que você vai falando dos valores, do seu corpo, dos cuidados, do social, né? Do que é adequado, o que é inadequado. Mas as mulheres, elas têm essa dificuldade mesmo. É um percentual muito grande, né? A última estatística que nós fizemos de pesquisa, que 70% das mulheres, elas não têm o orgasmo da forma como elas gostariam de ter, né? Então, nós sabemos também que isso tem a ver com a companhia, com a parceria, ou masculina ou feminina, que é também ajudar nessa descoberta. Mas algumas pessoas têm dificuldade de lidar com a parceria também. Gente, pega aqui, é mais para cá, mais para lá, né? Então, se ela não conhece o seu próprio corpo, como é que ela vai falar para a parceria dela como é que ela gosta? Então, isso é muito importante, essa repressão. Na infância, ela pode ocasionar muitos traumas. De algumas pacientes com dispareunia, que é dor na relação, vaginismo, que são algumas mulheres que não conseguem ter penetração. E o que eu acho mais complicado ainda é o medo de se envolver. Né? Ainda mesmo as adolescentes, a gente ainda pega meninas com muito medo de se envolver, porque tem aquele lado romântico do príncipe encantado, da mulher perfeita, né? Então, na realidade, o homem ainda tem o machismo do tal do imbrochável, né? Que é eu tenho que dar conta. Então, a mulher, ela tem essa questão é um peso de ter também, né? De se esconder, e o cara ele tem a obrigação de avançar. E isso é muito, muito ruim para qualquer adolescente que está aprendendo as questões do seu corpo, as questões do que ele gosta, de como se comportar adequadamente para ele. Eu acho que essa questão da cultura, ela é muito coletiva. Todo mundo é igual, não é verdade. Cada um de nós tem uma forma diferente de tratar a nossa própria sexualidade. Essa coisa de você falar sobre sexualidade dentro de casa é muito importante. Nós fomos às ruas para saber a opinião de algumas mulheres sobre esse assunto e pegamos opiniões de diversas faixas etárias. Eu gostaria que vocês ouvissem e depois a gente volta para comentar, certo? Vamos lá. Você fala de sexo na sua casa? Não.
Não. Não. Com a minha mãe, sim, com ela eu falo muito, mas, tipo, com a galera mais velha, tipo, vó e tal, não rola. Eu acho complexo. Eu tentei ter um relacionamento poligâmico que eu nem entrei nesse assunto com a minha família, porque realmente, assim, é muito difícil. Os meus pais não dão abertura pra esse assunto, nunca deram, e, enfim, converso com outras pessoas. É um pouco complicado porque geralmente é uma coisa tratada como um tabu, principalmente entre as mulheres. Então, assim, viver em um ambiente onde a gente não consegue discutir sobre isso, às vezes é um pouco intimidador. É mais fácil a gente falar isso com outras pessoas do que dentro da própria casa. Na medida do que pode, sim. Na medida do que é cabível, sim. Sobre as doenças sexuais, sobre a importância do preservativo. Não é um assunto muito pautado, mas quando entra nas rodas de conversa a gente fala. Bem, eu falo. Eu acho que não deve ter tabu sobre isso. A minha mãe ainda é um pouco tímida, né? Até porque naquele tempo as pessoas tinham mais esses tabus, né? Olhava para essas coisas mais... Só que eu gosto de falar, eu gosto de criar esse vínculo com ela, vive só eu e ela em casa. Então eu gosto que ela entenda que sexo não é nada demais, é algo que deve ser considerado normal até. Um dia desse, eu fui e falei pra minha mãe que eu já tinha beijado meninos, aí ela ficou tipo... Falava, agora só moro só. Eu só tenho um filho e uma neta. Mas sempre fomos liberais, falamos tudo. Os pais deveriam, sim, conversar mais sobre os filhos, porque não é questão de que vai falar disso que a criança vai querer fazer, é questão de educação sexual. O dogmatismo que a cultura impregna, né, como um vírus mesmo de pensamento, e aí a gente se disponibilizar para tentar desconstruir esses raciocínios, acho que é isso. É isso. Impressionante que em pleno século XXI, né, com todos os avanços, nós ainda estamos emperrados nessas questões, né? O que é que vocês acham sobre isso? Eu me lembrei aqui nessa fala que quando eu era bem pequena, com 5 anos, a minha mãe entrou no quarto e eu estava me masturbando com o meu ursinho. E aí a mamãe vem também dessa cultura, assim, ela foi muito aprisionada, né, em casa, e aí ela viu, e talvez ela tenha estudado, tenha lido, e ela falou assim, aí ela me chamou no canto e falou, hoje olhando, né, eu penso assim, ela podia ter dito, isso é feio, não faça isso, mas não, então, eu devo muito isso a ela, porque ela chega para mim e falou, o que você faz é só seu. Você vai fazer isso no seu quarto, você tem lugares no seu corpo que você vai sentir prazer, tem lugares que são mais gostosos, mas é só seu. Você não divide com a mamãe se você quiser, mas você não fala isso pro seu irmão, você não faz isso com mais ninguém, é só seu. E aí cresci tranquila, aí lembro de outra ocasião que no auge da puberdade, aos 15, 16, eu estava numa escola católica, menina, e era uma loucura. Aí aos 16 eu queria causar. Eu lembro que eu chegava no antigo colégio marista, inclusive, e eu era muito amiga dos professores, do diretor da escola, e eu chegava para ele, irmão fulano, tu é padre mesmo? Tu nunca fez sexo? E aí, com 16 anos, querendo causar, né? E aí, fui chamada no corpo para conversar e tal. Então, hoje eu olho e penso, assim, que toda essa minha dita liberdade sexual, poder escolher com quem eu quero estar, com quem eu quero exercer o meu erotismo, né? Dividir, compartilhar o meu corpo, tem muito a ver com essa liberdade que vem de casa, que foi né? lhe permitida, que me foi permitida, que me autorizada. foi autorizada. Coisas que ela não teve, mas aquela história de vou passar para os meus filhos, vou dar aos meus filhos tudo que eu nunca pude ter. E então isso veio muito certo. Então, vendo essas pessoas falando, né, que as famílias deveriam conversar muito mais sobre sexo, não somente o ato em si. Eu lembro, eu assisti um filme recentemente em que numa determinada religião tem que haver o casamento, a moça tem que estar ainda virgem, né? Que é uma questão enorme sobre virgindade. O que é virgindade? A não penetração. E o que dizer sobre mulheres que fazem sexo com mulheres? Continuam virgem, mas já fizeram tantas coisas maravilhosas, outras na cama. E aí nesse filme tinha que mostrar o lençol manchado de sangue para uma sociedade que nada tem a ver com o casal, né? Isso nos dias de hoje ainda. Então, essa liberdade que vem de berço, que vem de casa, essa permissão, essa permissividade, né, fez com que hoje eu acredito que tanto eu quanto minha irmã, minhas irmãs, meu irmão, a gente tenha um diálogo muito aberto, tanto com o corpo, com as relações, com o que eu escolho, né? Eu lembro uma outra coisa muito
que tem muito a ver com essa questão da sexualidade, foi que num bom dia eu decidi, me envolvi com uma mulher e falei, mãe, vou casar com uma mulher. O quê? Mas assim, minha filha, não fale para o seu avô. Seu avô já é mais velho, na época meu avô tinha 95 anos. Falei, vai ser complicado, porque talvez saia na TV, porque essa questão de um mutirão de casamento, mas não fale para ele não, a gente não sabe como ele vai reagir. No outro dia, é um conto que está inclusive no meu livro, e ele liga para mim e fala, Ana Karine, que história é essa que você casa e não me chama? Ah, que lindo. Aí eu digo, minha gente, olha que coisa incrível, né? Você acha que vai levar um carão, que vai ser deserdada, que vai não sei o quê. E, na verdade... Como se engana, né? São construções, né? Exatamente. Chamou a atenção algumas, ela fala assim, eu converso sobre sexo, mas não tudo, né? Não tudo. E só com aquela pessoa que não é, que é mais ou menos da minha faixa, os velhos não, quer dizer... já vem daí um preconceito de que as pessoas que têm uma certa idade, que tem uma certa lógica, mas que já foi quebrada aí pelo seu avô. Mas sabe o que, Helena? Você estava só pegando o lance que ela falou sobre a questão dos mais velhos, né? Os mais velhos já foram mais jovens, né? Sim. Então, assim, a questão da sexualidade, os velhos, né? As pessoas mais adultas, elas tiveram as dúvidas também, eram outro tipo de dúvidas, mas também elas tiveram dificuldade de viver a sua sexualidade. Então, às vezes, quando eles estão vendo que os jovens estão vivendo essa sexualidade de uma forma mais tranquila, eles até gostam de participar. A gente trabalha muito em escola, que a gente hoje chama Educação em Sexualidade, que é trabalhar os professores, os alunos, os pais, né, quem cuida daqueles jovens, porque esse assunto está na mídia direto, né? Hoje, com as redes sociais, não tem mais o que você esconder. Você pega o celular, você entra no YouTube da vida, você vê filme erótico a qualquer hora. Eu acho que até essa educação sobre sexualidade evita esse acesso das pornografias, o escondido, que às vezes né? pode ser o perigoso, o sujo, o nojento, o errado. Isso vai sendo diluído quando você começa, claro, dentro da faixa etária de cada criança, de cada jovem, da própria filosofia da escola. Mas quanto mais é conversado, quanto mais você orienta, e ela falou das IST, né? Que a gente chama IST, que são as infecções sexualmente transmissíveis. Como se o sexo só fosse isso. Cuidado para não engravidar, cuidado para não ficar doente, cuidado... Cara, e o cuidado para amar, o cuidado para sentir prazer, o cuidado para ser feliz. Então, a sexualidade, ela nos dá prazer e desprazer se ela não for vivida a contento. Mas nós só vamos entender o que é bom para a gente quando a gente começa a viver. É claro que se eu tiver alguém que me oriente, eu já vou dar um passozinho mais tranquila, né? Quando você conversa, por exemplo, ela falou a história, me chamou muita atenção também, parece que eu estou no colégio quando ela falou, que ela já beijou outra menina. Hoje, a questão da juventude, né, o adolescente, ele quer experimentar muito mais do que na nossa época. Não significa que a gente também não quisesse. Porque os jogos sexuais entre as crianças sempre aconteceu. Brincar de médico, rapaz, quem não gostava. Então, na realidade... Pera, uva, maçã, salada mista. Olha aí, já tinha salada mista. Só que naquela época a gente não podia conversar e agora a gente Porque era reprimido isso, porque era reprimido. E eu posso fazer as minhas escolhas, né? Eu posso fazer escolhas mais legais. Então, eu acho que você colocou muito legal a sua experiência, porque mostra que na vida real isso acontece. Gente, tem muito mais dúvidas e perguntas, a gente vai conferir isso no próximo bloco. Voltamos já já. Estamos de volta com Roda de Mulheres. No programa de hoje, falando sobre sexo e sexualidade feminina. E vamos iniciar este bloco com a pergunta da Artênia Furtado para Zenilce e Bruno. Vamos ver? Oi, eu sou a Artênia Furtado e a minha pergunta é a respeito do período pós-maternidade. Quais são as mudanças que acontecem no corpo feminino que às vezes acarretam uma mudança na nossa libido? Isso.
Olha, você sabe que esse problema da sexualidade na maternidade, ele é muito, muito sério, muito forte. Há toda uma mudança hormonal, né? Então, o corpo muda, o humor muda, o desejo muda mesmo, não é folclore, não. Além da questão da pressão, da responsabilidade de amamentar, de cuidar. Antigamente era você e a sua parceria, e agora já tem um terceiro, desde que algumas pessoas já têm até outros filhos. Então, há uma mudança mesmo, há uma diminuição do desejo. O que é que a gente sempre sugere? Que dê um tempinho, né, assim, para você namorar. Dê um tempinho para o bebê dormir, você vai ali na sala ouvir uma musiquinha, fazer uma massagem, mesmo que não possa ter, por algum motivo de alguma cirurgia, uma relação sexual propriamente dita, mas não deixe de abraçar, não deixe de beijar, não deixe de ter um aconchego, porque muitos casais, inclusive, se separam nessa época. Então, é muito importante que a maternidade é legal, mas o casal continua. Então, o cheiro de leite, muitas vezes, eu digo assim, olha, toma um banho, passa um perfume, né? Mas, doutora, eu não posso. Pode, depois você vai lá e amamenta de novo, tira aquela camisola que você fica em casa o tempo todo desarrumado. E a parceria também, né? Eu sempre uso o termo parceria, porque tanto pode ser do sexo masculino como do sexo feminino. Tem que estar do lado, ajudar, porque isso dá tesão na mulher. Entender esse momento, né? O cara que ajuda, a mulher tem tesão nele, ela fica agradecida, ela fica reconhecida, né? Porque é muito legal você olhar o seu marido lavando os pratos. Isso dá um tesão enorme. Ou se dá. Quando minha filha nasceu, esse período aí, que é todo esse cheiro de leite, que você falou, já me repetiu, porque é constante, né? Por mais que a gente se lave. Memória afetiva aí. E aí, assim, mas aí eu guardava na época, em 89, quando minha filha nasceu, aí eu colocava de molho as fraldas, que não eram fraldas descartáveis, até porque a gente não tinha condição de estar comprando fralda descartável. Aquilo era uma novidade, era só para passeio, final de semana, quando ia sair com a criança, ou para ir ao médico e tal. Então, colocava todas aquelas fraldas durante o dia, né? A do xixi, a do cocô, tirava. Quando ele chegava do trabalho à noite, aí ele bota de cueca, você me lembrou agora, de avental. Aí ele ia lá para a lavanderia, e eu ficava com ela assim, no carrinho, ou me balançando na cadeira que tinha lá atrás, e ele lavando fralda. Eu achava aquele tão sensual. Olha aí como muda, ele de avental, entendeu? Eu achava assim... Olha a dica aí para os homens. Até me inspirava, às vezes, quando ela dormia, eu correr pro banheiro e dar uma arrumadinha em mim para poder chamar um pouquinho da atenção, para a gente dar uma namoradinha. Quando foi voltando assim, meu corpo, assim, já, né? E tudo mais. Mas isso aí, realmente, agora você fez me lembrar. Eu nunca tinha visto com esses olhos. Eu via, mas não sabia, não identificava até agora. Eu achava bonitinho, sabe assim, aquele jeito dele de avental, de cueca, lavando. Eu sempre falei assim, ele era um pai super presente, que eu conto isso para ela. E ele lavava suas fraldas quando ele chegava do trabalho, mas eu via assim, como dono da casa, o pai. Agora, você falando, era muito sensual. Era bacana. O nosso objeto de desejo, ele muda, né? Como muitas vezes o corpo, você engorda, ou por conta de qualquer coisa, o teu corpo não está como era antes. Então, o homem também começa a desejar outra coisa naquela mulher. Aquele jeito maternal, aquele jeito... Nada de Nossa Senhora, né? Nada de lembrar da mãe dele. Acabou aí o desejo, né? Quando começa mas aquele jeito carinhoso. Tem uma questão que eu sempre falo, nada de chamar o companheiro, a companheira, de mãe, de pai, de paizinho, de mãezinha, né? Porque aí não dá muito tesão. Mas esse objeto de desejo muda e a gente tem que sacar o que é que está nos excitando. Essa questão da mudança do corpo também é uma coisa que pega bastante, né? Porque se muda tudo, transforma. O teu corpo hoje já não é mais aquela coisa. Então, assim, você lidar com isso também é muito preocupante. A questão da vaidade, da simbologia do feminino, né? Que a gente também está mudando. Hoje a gente já utiliza meios que você pode ser bonita a vida toda, né? Ou mais gordinha, ou mais magrinha, ou com ruga, ou sem ruga. A gente está vendo o pessoal utilizando os cabelos brancos lindos e cacheados aqui da Verônica, extremamente sensual, porque a gente tem que mudar esse paradigma que a beleza é magra e jovem. Nós somos belas pelo todo que nós temos. Outro paradigma, assim, que eu estou passando ainda por dentro dele, assim, continuo, né? Acho que eu vou ficar dentro até o dia que eu ainda estiver por aqui. Eu passei a minha fase da menopausa, que começou aos 45 anos, né? E aí eu já lutei bastante para fazer reposição hormonal, porque eu nunca gostei de medicamento, assim, eu sempre fui criada com a avó, com chazinho, não sei o quê.
Acabou que ela disse, a minha médica disse, eu quero lhe dar um pouco de qualidade de vida. Que aí eu vi que eu estava perdendo. Um dia eu acordei, me olhei no espelho e eu disse, eu envelheci. Minha pele estava bem seca, bem enrugada, assim, uma coisa tão estranha. Passava a mão assim, eu sou morena, se percebia mais. E aquilo me causou uma tristeza muito grande. Eu até posso dizer que eu tive uma leve depressão. Eu comecei a me esconder, comecei a ficar em casa e tal. Enfim. Comecei a tomar o hormônio, por incrível que pareça, realmente era um hormônio leve e tal. Eu tomei 1 ano e meio, parei. Eu estou bem. Eu estou muito bem. Para quem estiver me ouvindo, eu vou olhar para... Não sei nem se eu olho para a câmera. Realmente eu sou o exemplo vivo disso aqui. Eu não estou falando da boca para fora, não. Eu tanto passei a me conhecer melhor a partir dos 42, quando eu comecei a me descobrir mulher, com a minha sensualidade, me tocar, como eu já falei. Como essa coisa de dizer que mulher depois da menopausa não serve mais para nada é uma mentira. Até porque hoje eu estou mais madura, hoje eu sei exatamente quem eu sou e o que eu quero fazer, inclusive o que com o meu corpo e com quem eu me relaciono. Ficou muito bem definido isso em mim. E o sexo é muito de maior qualidade, sem dúvida nenhuma. E não tem essa história de perder a libido. Teve a fasezinha também, sim, claro. Lógico. Eu engordei 10 quilos. Até 2 anos atrás eu era mais magra, 10 quilos, mas eu estou gostando exatamente de como eu estou, porque eu aprendi a gostar e ver outras qualidades e outras coisas que eu sei que ainda vão acontecer, porque a idade está passando. Mas eu estou muito feliz com a idade que eu estou, porque eu estou resolvida, me reconhecendo em mim mesma. Isso para mim é extremamente importante. Acho que toda mulher devia fazer um esforcinho para se ver dessa forma. Isso é maravilhoso, porque quebra tabus. Isso, aí, quebra. Né? Mas você sabe que a menopausa, como a puberdade, elas têm uma diferença de hormônios muito grande, né? Você sai da infância, entra na puberdade, então tem uma explosão hormonal. E na menopausa, essa queda é muito violenta, muito dramática, digamos assim. Então, isso muda o humor, muda a questão do corpo, muda a questão da pele, da questão do desejo. Só que nós já estamos no século XXI e a gente tem que usar tudo que a ciência já está mostrando. A questão do exercício físico, a questão da alimentação, da vida social. Se há necessidade de uma reposição hormonal, vamos fazer. Nem sempre tem, né? O ginecologista que vai dizer, o endocrinologista, para saber também se você pode. Agora, a questão da beleza, a gente até já falou isso uma vez num programa aqui, é que a gente tem que mudar esse paradigma, né? Daquelas mulheres que não existem, elas não são reais. Inclusive, muitas delas são infelizes também. Então, nós temos a nossa própria beleza, nós temos a nossa própria realidade. E os homens também sofrem na adolescência, os homens também sofrem na andropausa. Então, os homens que nos assistem também se cuidem, porque a gente está se cuidando. E temos mais uma pergunta. Agora, dessa vez, a Sara Café tem uma pergunta para a Zenilson. Vamos ver? Olá, boa tarde. A minha dúvida é quanto às dores nas relações sexuais e até um certo receio, um medo da penetração. Isso é normal? O que fazer ao identificar que eu tenho esses sintomas? Nós chamamos isso de dispareunia, que é a dor na relação sexual. São muitos motivos que podem levar à dor. Eu sempre oriento que procure um ginecologista para ver se está tudo bem, né, na questão biológica, na questão orgânica, no seu corpo. Mas a grande maioria são questões psicológicas, que é o medo da relação. E, às vezes, você não está excitada o suficiente, porque quando a mulher se excita, ela lubrifica. E essa lubrificação ajuda na penetração, né? Então, assim, às vezes eu pergunto, será que está fazendo as tais preliminares? Lembrando que preliminar não é só 20 minutos antes, não, vem uns 2 dias antes. Você começa a sentir desejo e tesão naquela pessoa, ó, pelas atitudes que ele tem. Será que a pessoa que está transando com você é a pessoa que você quer? Né? Há um diálogo, como é que eu gosto, como é que eu quero, você se sente à vontade até de se despir, porque tem gente que tem vergonha ainda por conta desses padrões de beleza que a gente fala. Então, a dispareunia tem tratamento, você pode procurar um médico, um terapeuta sexual, um psicólogo que vai te ajudar, que difere do vaginismo. O vaginismo fica totalmente fechado, como se diz, e não consegue ter a penetração. Né? Não há uma penetração porque há
um fechamento da musculatura, a pessoa se contrai, a pessoa retrai, ele não consegue ter penetração. E aí a gente usa alguns exercícios, às vezes fisioterapia pélvica, e às vezes é muita ansiedade também, o medo daquele momento. Dá pra gente resolver, para você curtir aí a sua sexualidade de uma forma bem bacana. Então, tem uma pergunta, mas ela pediu para não se identificar, porque a gente fez essa pergunta no Instagram e algumas pessoas mandaram suas dúvidas. Então, ela é casada já há muito tempo e ela tem mais de 60 anos e ela antes tinha uma vida sexual mais ativa com o marido e hoje ela sente assim que ele se sente não consegue tocá-la como tocava antigamente, inclusive assim, nas partes íntimas que ela, né? Então ela pergunta assim, como fazer para mudar esse quadro? Olha, isso acontece com os dois, né? Às vezes a mulher também, ela não consegue chegar até a parceria dela como o homem. Há uma mudança no corpo e, às vezes, esta mulher ou este homem fica envergonhado, já tem uma barriga, já tem umas ruguinhas, já está mais flácido. Então, a gente tem que mostrar, existem posições, né, em que... Aí cada qual vai escolher a sua, em que você talvez fique mais interessante. Será que essa lingerie está interessante? Será que essa cuequinha está interessante? Então, o que é que eu acho que é legal? A massagem. A massagem, ela aproxima muito. Então, se está havendo esse problema do toque na genitália, então vamos fazer uma massagem, vamos tomar banho juntos, vamos passar creme um no outro, dançar, encostar o corpo no outro, né? Porque eu acho que não tem mais abraço. Depois de muitos anos de casamento, o que a gente percebe é que não tem mais nenhum beijo de língua. As pessoas transam e muitas vezes não estão excitadas. Então, para você pegar a mãozinha do companheiro e botar em você é mais difícil. Mas se ele vier tocar o seu corpo como um todo, a genitália faz parte do corpo. Então, a massagem, hoje a gente usa muito a massagem tântrica, né? A massagem tântrica, ela trabalha muito a questão da erotização devagar, sem pressa. Se você tocar nele, talvez seja mais fácil ele te tocar. É como a questão mesmo do sexo oral, né? Quando você vai, é mais fácil ouvir. Então, quem está desejando mais pode tomar iniciativa, que não tem problema. Filmes eróticos, né? Os brinquedos eróticos que agora na pandemia bombaram, né? Porque muita gente estava em casa, não tinha com quem transar e o sex shop era só mandando, só chegando na portaria dos prédios. Aí o iFood trouxe aqui um objeto de uso de brincadeira. E isso é legal. Né? Existem brinquedos mesmo, existem historinhas que você pode, fantasias, e isso faz com que a vontade de transar retorne. Porque não pense que é porque você envelheceu ou está com a mesma pessoa há 30, 40 anos que ainda não tem desejo. Pode ter sim. O que precisa é a gente motivar o corpo. Vamos sair, vamos caminhar nessa beira-mar que tá linda, né? Eu digo sempre que isso também dá tesão. Isso é tão mais normal do que a gente imagina, né? Muito. Porque muitos casais vivem essa realidade, assim, né? É importante. Por causa do tempo, acaba se acomodando àquela situação e acha que é normal, é tranquilo. Eu acredito também que é importante falar sobre isso. Você trouxe esse tema do assistir um filme, né? Sim. E a gente cresceu acostumada a ver filme pornô. A performance da gente, eu nunca tive uma performance daquela. E jamais quero ter. De fazer broxar. Né? O filme erótico é Isso. diferente do pornô. O pornô a gente já fala, meu Deus. O erótico não, a gente até acha que pode até ser que eu consiga. Então é importante a gente sempre passar que você não vai conseguir fazer aquilo ali. Aquilo ali inexiste. Aquilo ali, aquela atriz sofreu e tal, tem várias questões. Mas no imaginário, na cultura, principalmente para o homem, inclusive para o homem, né? Ele não pode broxar, ele tem que ir, ele tem que fazer, ele tem que dar 2, 3, 4, 5 minutos. E aí, como é que é para a mulher? A maioria das mulheres fica... Que eu conheço, inclusive, mulheres amigas, que ficam pensando, meu Deus, eu não sou boa o suficiente, eu mudei, eu tô com um calombinho aqui, eu nasci um sinal aqui, eu não consigo, meu cabelo, e não sei o que. E, gente, uma estria, não vou tirar a roupa, não sei o que. É sexo. E para mim, uma coisa que eu acho que a gente acabou não falando ainda aqui, eu pelo menos não percebi, é que o tesão, gente, o tesão é na cabeça. É o ouvido, é o ouvidinho chegando, falando uma coisinha, é dizendo que você tá linda, é um carinho, é a inteligência. Você vê que aquela pessoa que está ali, né, minha companheira, ela não está ali para me ajudar com aquela criança. É responsabilidade nossa. E que coisa linda, que tesão sabermos, nos querermos com tudo aquilo pronto. Nós vamos continuar com esse assunto. No próximo bloco a gente volta já já.
Estamos de volta com Roda de Mulheres falando sobre sexo e sexualidade. E vamos começar este bloco com mais uma perguntinha, dessa vez com a Larícia Kelly. Ela vai fazer uma pergunta para Zenilce Bruno. Vamos ver? Oi, Lana. Tem uma pergunta para Zenilce Bruno. Sobre a ejaculação. A mulher ejacula, isso é comum ou é excepcional só de algumas mulheres? Me tira essa dúvida. Muita gente tem essa dúvida, realmente. Essa pergunta é muito comum. O que é que acontece? Na hora que a mulher está tendo... Primeiro, ela tem a lubrificação da excitação, né? Então, já tem um líquido aí que às vezes confunde. Na hora que ela está tendo o orgasmo, realmente sai um líquido, mas é uma quantidade pequena. Algumas mulheres têm quantidade maior. O que às vezes também pode acontecer é urinar durante o orgasmo ou durante a relação. E às vezes as pessoas confundem. Mas na realidade, há sim essa saída, né? Ele é um líquido transparentezinho, né? Não é muito forte, nem é muito escuro, mas dá para você notar não é como o esperma, teve. Né? Exatamente, porque o esperma ele é mais forte, né? Forte. Então dá para notar que você soltou alguma coisa. Mas tem gente que tem bem pouquinho, tem gente que tem mais, algumas mulheres ficam mais preocupadas. Inclusive, os homens também se preocupam, porque tem homens que ejaculam mais e outros ejaculam menos. Ainda tem aqueles que não ejaculam, né? Então, o mais importante é o prazer que você sente. Eu digo sempre que o orgasmo é o fim da festa, né? Gozou, acabou a festa, todo mundo dormir. Então, assim, às vezes a gente fica tão preocupada com o orgasmo que não sente o prazer. Mas na sua pergunta faz sentido. Algumas mulheres, sim, elas têm essa saída desse líquido durante o orgasmo, que pode ser em menor ou maior quantidade. Mas é perceptível assim? É perceptível. Né? Não tanto quanto a ejaculação masculina. Mas... É que na hora a gente não fica olhando. Tomara que não, né? Sinal que tá bom. Ana K, minha querida, eu quero que você fale agora do seu livro. E dessa... foi a primeira antologia... De poetas cearense antologia erótica. Antologia erótica, isso. Na verdade, esse livro, eu faço parte dele, né? Sim. É uma organização da Mica Andrade, O Olho de Lilith se chama. E aí é uma inovação. Não é da Aliás. Não, Selo Ferina. O da Aliás é o clavicular, que eu trouxe também para falar sobre, que tem muitos textos sobre sexualidade feminina. Inclusive, esse texto, essa que eu falei do meu avô, dessa descoberta do meu avô, tem aqui contado também e é bem bacana. Mas eu achei interessante trazer esse livro para que a gente pudesse ver. É a primeira antologia erótica, né? Então, 9, se eu não me engano, são 9 autoras. Mas a primeira antologia erótica é feita por mulheres, Feita por mulheres. Primeira antologia erótica cearense, né? Porque é importante também a gente falar que sempre o lugar de falar do erotismo pertencia ao homem, né? Estava ali, a gente tinha vergonha, a mulher nunca podia, ou tinha vergonha, ou era feio uma mulher falar sobre isso. E aí, as mulheres todas estão aqui reunidas, contando textos picantes, calientes, deliciosos, né? Sim. E aí vem com essa ilustração, essa coisa belíssima. Já fica a dica aí. E maravilhoso, assim, é um livro de cabeceira, né? Para que naquela hora você vamos ler. Aí você já dá assim uma bem intencionada na situação, isso. E aí tem esse, e tem alguns contos aqui também do Claviculário, que é da Aliás Editora, uma editora que publica somente mulheres, sejam mulheres cis, mulheres trans. E a gente publica, e eu estava conversando mais cedo, que diversas pessoas, diversas mulheres que nos procuram para publicar, estão assim, em período já de entrar numa... Estou me aposentando, agora eu vou fazer algo por mim. E aí fazer esse algo por mim é publicar os seus contos, que tá muitos textos eróticos. A gente está agora com uma ação dentro da editora que se chama Florada, zines de temporada. E olha o que a gente tem recebido de zines, de textos eróticos, de contos que acontecem dentro de um chevette, sabe? Assim, coisas maravilhosas que vêm chegando e que isso era inconcebível, assim, inimaginável há 10, 20, 30 anos, né? E aí vem chegando esses textos e eu fico assim, acho mó barato. Eu não sei se aí tem a Eudismar Mendes. Eudismar maravilhosa.
maravilhosa. Ela tem um ponto erótico. Ela desmata o quê? 80 anos? Acho que ela fez 80 agora. Eu disse, mas minha aí. A gente já participou de um programa aqui juntos, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Então, tá sempre na cena literária, um astral maravilhoso e foguenta, né? Foguenta. Eu já falei pra ela, quero ser igualzinha quando eu crescer. Foguenta demais. E aí, assim, eu trouxe pra gente conversar sobre isso, né? Falar Sim, eu queria que você lesse algum trechinho aí então, eu vou ler aqui o meu. Tem outros que eu leria, assim, mas dependendo do horário que vai passar, né? Não vai ser possível. E aí eu escolhi um aqui, que é um que eu escrevi, tenho 2 textos aqui, se chama Lenços Umedecidos. Sim. Diz assim, ó. Nesse meu corpinho aqui, não entra nada imundo. Eu explicava a Isabel Alencar acerca dessa mania compulsiva de carregar meus bons lenços umedecidos na bolsa. Sabe-se lá, né? De repente você tá na loja de Xerox e cruza o olhar com uma pessoa sensualmente incrível. Vai fazer como? Assim, na rua, nas esquinas, nas calçadas, assim, sem banho? Eu, hein? Lenços umedecidos. Fechei a boca e a moça, toda de preto, veio até a nossa mesa e disse: você pode me arranjar 2 desses seus lenços umedecidos? Aqui no banheiro não tem papel higiênico. Oh, mas é claro, eu disse. E já ia retirando a embalagem amarelo clara quando ela segurou minha mão e disse: pode vir me entregar em 5 minutos? Eu fui. Entreguei-lhe os lenços, fui até o balcão, pedi uma água mineral sem gás e a conduzi pela mão até a calçada. Ela me fez cheirar suas mãos. Não tem cheiro de bebê. Claro que não, besta. E tasquei-lhe um beijo inesquecível, encostadas as duas nas mangueiras insolentes do Benfica, para tudo ficar bem. Gente. Como é que faz para adquirir essa antologia? Essa antologia, ela faz parte do selo Ferina, então dá para comprar pelo site, né? Procurar lá é o selo Ferina o nome, né? Sim. Aí e tá nas melhores livrarias, ainda tem. Livraria Cultura, tá à venda nesses espaços, né? E aí eu procurei para trazer, mas o estoque que está aqui em Fortaleza já acabou. Então, mas dá para pedir pelo correio, pela Amazon, por esses espaços assim, né? Maravilha. Hoje a gente tem esses espaços, né? Nossa, super dica aí. Isso. Vamos ler mulheres. E o claviculário está lá no site da editora, aliás, editora.com. Esse e diversos outros maravilhosos e várias programações. Maravilha. Leiam mulheres, né? Vamos ler mais mulheres, é isso mesmo. E o erotismo, ele é uma coisa que é importante nas relações, né? Como é que você trata muito dessa questão, né? O erótico, ele já é diferente daquilo que a gente estava falando, né? Então, o erotismo é muito de cada um. Então, aquilo que é erótico para você pode não ser para mim. Então, às vezes as pessoas perguntam, mas gente, o que é que eu faço para ter uma relação mais erótica? Gente, não tem receita. Porque o que dá para um, não dá para o outro. Então, de repente, eu posso fazer alguma coisa, ou me comportar, ou vestir, que vai erotizar aquela pessoa que está me assistindo, ou me vendo, ou me tocando. Mas para outra pessoa, não. Então, cabe a cada um entender o que é que erotiza a sua parceria e o que é que lhe erotiza também, para você dar uma dica. Então, algumas coisas, alguns filmes, alguns livros, algum comportamento, algo no corpo daquela pessoa pode me erotizar. O que é me erotizar? É me dar desejo, né? É me dar tesão. Então, eu acho que aqui no Ceará, por exemplo, algumas coisas que erotizam muito é a dança. Né? Como eu vejo casais, eu inclusive sempre sugiro, vão dançar, né? Hoje tem cursos de dança. A dança, a questão do corpo e da sintonia e do balanço erotiza muito o casal. Na nossa época de juventude, a gente dançava assim nas tertúlias, botava a mão pro cara não pinar, né? Ficava me entregando. Hoje já pode dar uma agarradinha que não faz mal. Então, o erótico é seu, né? Erótico é a alma. Então, na realidade, é você perceber o que erotiza o outro e o que é que lhe erotiza para você dar a dica, porque às vezes as pessoas não sabem mesmo como te excitar. Verdade. A música, também falou na dança, a música aí também vai... até aproveitar e puxar aqui para mim. A música, com certeza, né? Teve uma fase na minha vida que eu fiz terapia, que o meu terapeuta disse para mim uma vez, eu achei essa frase perfeita, eu levo a todo canto que eu vou. Tá sempre em mim. A música te salvou. Né? Aí, então é isso. É porque assim, é o que eu gosto, eu sempre digo pro Vitor, eu quero cantar o que eu sinto, o que me vai na alma, né? Eu não quero cantar só por cantar assim, não, qualquer música, porque tá na modinha, não. Eu acho que funciona dessa forma. Só pegando o ganchinho aí do que vocês disseram, do que você leu também, que para mim funciona
como me autoerotizar e às vezes funciona para o outro, além da música, é o bom humor. Eu brinco com coisas que às vezes eu tenho dificuldade de aceitar em mim, coisas bestas, pequenininhas. Mas aí eu brinco para tornar aquilo mais leve. Eu rio muito, que eu sou a rainha da gargalhada, que o povo diz. Então, assim, eu levo isso para as relações, assim, quando eu estou me relacionando com alguém, sabe? Do rir, do brincar, daquilo que poderia ficar pesado, eu levar para o lado mais sério, de surpreender com uma coisa bem básica, mas bem legal, entendeu? Assim, a questão do autoconhecimento, quando a gente traz para a prática, na convivência com o outro, acho que funciona, como os jovens costumam dizer, tem tudo para dar certo. Tem todo um processo aí, né? Esse autoconhecimento, a gente também não consegue assim de um dia para o outro. Tem todo uma caminhada aí. Bom, importante na vida de um modo geral. E nessa questão, principalmente os casais que já estão juntos há muito tempo, né? Às vezes cai naquela mesmice e tal, na rotina. Aí, de repente, você chega e faz uma coisinha diferente em casa mesmo. A dança é muito maravilhosa. Eu adoro som, né? Lá em casa tem... Aí eu boto música, aí eu boto um vinho. Aí, sabe? Aí dançar é muito bom, porque dançar traz uma coisa inexplicável. O que é que a dança faz? Quando você dança, você sente o cheiro do outro, você se aproxima. E dali pode surgir milhões de coisas. E como é que surgiu a música na sua vida? Na minha vida, assim, eu fui criada numa família... Foi onde eu nasci, inclusive, no São João do Tauape, na casa da minha avó, que eu nasci em casa, parteira, chegou só para cortar o cordão umbilical, porque eu já estava querendo mostrar a minha cara. E aí, assim, eu tinha tios que cantavam. Eu tinha uma tia, inclusive, que cantava em programa de rádio, da Ila Maria, não sei o quê. Eu achava a voz dela linda, e eu ficava assim, chupando o dedo, quando eu era pequenininha. E olhando a minha tia, achava muito linda. Ela foi embora para o Rio de Janeiro, nem sei que ano era isso. Eu devia ter uns 10 anos de idade, e aí, assim, era um sucesso. Ela fez um filme com Glauber Rocha no Rio. Então, para mim, ela era um ídolo. Ela cantava Ângela Maria, assim, da forma mais linda que eu já vi, né? Aí eu ia para aqueles programas de Irapuã Lima, programa de rádio, eu achava o máximo ir com ela, acompanhar. Qual era o nome dela? Helena Albino. Então, assim, ela era muito amiga da Ela Maria, né? Sim. E aí eu lembro da Ela Maria, inclusive eu já adulta fui cantar no programa da Ela Maria, eu fiquei super emocionada, depois de tantos anos. E aí comecei a cantar, um dia alguém me viu cantando, que é professor de música, o Carlinhos Crisóstomo. A gente sempre saía, viajava junto, ele era da família também, que eu também sou Crisóstomo, era casado com o primo dele. A gente sempre saía os casais, viajava, ele tocava bastante, o Vitor conhece ele, sabe, um profissional excelente. Um dia ele disse, vem aqui em casa que eu montei um estúdio, na década de 80, 90. Assim, de uma para outra. Aí ele me chamou para ir até lá para gravar um MD. Eu disse, o que é um MD? E ele disse, faz um repertório, Verônica. Eu disse, como é que a gente monta um repertório? Ele disse, sabe aquelas coisas que tu canta com a gente? Só coloca assim e traz. Chega aqui, a gente coloca os tons e tu faz. Aí eu ia para casa dele uma vez por semana de tarde, tinha um estúdio. Aí às vezes eu chegava, a música já estava pronta, porque ele conhecia o tom, eu só colocava a voz. Aí foi indo. Aí um dia ele fez a fita cassete. Aí a gente foi jantar no Cais Bar. Na época, quem é da época conheceu o Cais Bar. Acho que todas. A gente estava jantando, aí já estava o final de noite. Eu fui ao banheiro, o dono do Cais Bar, o Ernesto, sentou na mesa com a gente. Eu nem conhecia ele. Quando eu voltei do banheiro, eu vi minha voz, né? Aí eu disse, sou eu, cantando. Aí, eu sei que tem muita história, né? Que eu já tenho 59 anos de vida, enfim. E aí, só o comecinho foi assim. E o Ernesto disse, adorei a voz dela. Aí o Carlinhos disse, eu coloquei para os meus alunos lá no IFCE, na época era Escola Técnica, e eles ficaram perguntando, professor, quem é essa cantora? Aquilo para mim, até um dia eu saí do programa da Maísa Vasconcelos, que eu vim gravar meio-dia. E aí eu saí morrendo de fome, entrei no Pão de Açúcar, para comprar um lanche, para voltar para o trabalho, e uma menina no caixa disse assim, você é cantora, né? Eu acabei de te ver na Maísa Vasconcelos. Eu engasguei e não consegui responder, porque eu não me sentia. Eu não conseguia dizer, eu sou cantora, né? Demorou. Mas eu comecei a cantar, aí já comecei num projeto Brahma Cultural, Beck 6:30, e na época tinha muitos projetos, né? Aí eu cantava no Cais Bar, no Pontal de Iracema, enfim... no The Wall, aí participava de projetos, fui acompanhada por excelentes músicos nessa cidade. Saudade agora. Muita, pois é. Carlinhos Crisóstomo começou um filme, vários percussionistas, Rossano Cavalcante em percussão, Avelazio Bilas, Marcão, muita gente bacana, sabe? Marcílio Homem, quando o Carlinhos parou de me acompanhar, ele me apresentou para o Marcílio Homem, que foi assim,
Passou assim, uns 4 anos tocando comigo, era maravilhoso. E aí eu, na época, eu usava Verônica Prata, que era o nome artístico, eu era casada com o Prata. Aí a gente se divorciou e eu passei a usar o Maria Verônica. Em 2018, aí eu me afastei completamente. Aí eu saí, passei por aquelas crises existenciais, muita coisa pessoal que se misturou, aí veio a terapia, um monte de coisa, para eu descobrir que é aquilo que me fazia feliz. É por isso que o terapeuta diz, a música te salvou. Aí eu volto em 2018, porque a Michele Militão, que foi a que lançou o Samba Delas em Fortaleza, que é um coletivo totalmente feminino. Já estiveram aqui com a gente. Pois é, completamente engajada. Samba Delas. Aí eu toco em bateria, eu estava tocando no baqueta, era uma bateria que eu tocava na época. E aí o Márcio Viana, que era o cantor da bateria, a gente estava na roda de samba, no almoço. Aí ele disse, canta aí, eu cantei Retalhos de Cetim, eles ficaram me acompanhando, ele disse, Verônica, eu vou mandar para a Michele Militão, porque na hora que ela te ouvir, eu tenho certeza que ela vai amar. Fiquei morrendo de medo, até hoje eu tenho medo. E aí mandou, a Michele entrou em contato comigo, eu só ouvia falar em Michele e no Samba Delas, eu ficava em casa assistindo as meninas, achava a coisa mais linda. E aí a Michele me ligou e disse, olha, vai haver um evento dia 8, Dia Nacional do Samba, lá no Mercado dos Peões, 2018. Foi a minha primeira apresentação de novo, assim, que eu subi no palco, aquele mercado lotado, fiquei toda arrepiada. Foi lindo. Aí, com as meninas do Samba Delas, fui ensaiar, cheguei timidamente. A Micaela sempre conta essa história, ela contou aquele dia Micaela, lá no Baité. maravilhosa. Quando eu cheguei para ensaiar, aí Malena Monteiro, Marilene Salles, Patrícia Trajano, quem era Maria Verônica, meu Deus. Mas eu cheguei assim, de mansinho, me sentei aqui, aí a Micaela disse, qual é a música que você vai... São 3 músicas, aí eu disse, ela, vamos fazer aqui a primeira, começa aí, que eu pego aqui teu tom. Aí quando eu comecei, segundo a Micaela, ela disse assim, tu tá dizendo que tá voltando? Tu nunca saiu, mulher. E aí a gente foi para essa história do mercado, foi linda a apresentação, foi bonita. Aí você trabalha solo e também com o Samba Delas, é isso? Isso. E aí, depois que a Michele morreu, o Samba Delas deu uma acalmada, né? Porque ficou também sob a responsabilidade da Micaela Gomes, que também tem a carreira solo dela e muita coisa para ser feita e dá um trabalho danado cuidar desse coletivo, que eu sei. Mas a gente sempre, inclusive assim, o ano passado foi a última apresentação da gente, que foi cantando Alcione, foi lindo. Todo ano a gente tem uma cantora que é escolhida no Brasil e fora do Brasil para ser homenageada, né? Uhum. Eu já fiz parte desse coletivo homenageando a Beth Carvalho, entendeu? A última vez foi Alcione, foi lindo. E aí faço solo também. Aí agora, recentemente, encontrei esse rapaz que não estava perdido, não. Ele é muito achado. Todo mundo briga para cantar com ele, porque ele é muito fera. Vitor Hugo Santiago. É assim, a idade da minha filha, né? E aí eu conto as minhas histórias para ele, quando ele vai tomar café com bolo lá em casa. Então eu quero convidar você para encerrar esse nosso encontro aqui. Antes, agradecer muito a presença. Eu acho que foi um papo muito gostoso, muito esclarecedor também. Né? Muito obrigada pela presença de você. Zenilce, nossa parceirona já aqui, queridona. Ana K, maravilhosa. Muito prazer. Achei muito bom ter vocês aqui. E vamos encerrar com Maria Verônica. Tá bom. Beija-me, deixa o teu rosto coladinho ao meu, mas beija-me. Eu dou a vida pelo beijo seu. Beija-me, quero sentir o teu perfume. Beija-me com todo teu amor. Se não eu morro de ciúme, ai, 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 que coisa louca. O beijinho do meu bem, dito assim parece à toa. O feitiço que ele tem, ai, 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 que coisa boa. Que gostinho divinal, quando ponho minha boca nos teus lábios de coral. Ai, 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 que coisa louca. O beijinho do meu bem, dito assim parece à toa. O feitiço que ele tem, ai, 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 que coisa boa. Que gostinho divinal, quando ponho minha boca nos teus lábios de coral. Beija-me, beija-me, beija, beija.